E aí galera, vamos fazer mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui hoje dia 4 de outubro, quarta-feira, um dia um pouco mais sem tendência, um dia um pouco mais lateralizado dentro desse movimento, mas tivemos bons movimentos, tanto vendedor, tanto comprador. Então o preço ele não ficou aí tão trollador como ele costuma ser em dias de maior ressaca. E antes de vir aqui para olhar os gráficos, ver o que a gente conseguiu visualizar, gatilhos de entrada, leitura de movimentos, vou passar um recado que dia 20 de novembro é a última turma de mentoria desse ano. Então se você quer estar ali operando todos os dias, tendo aí esse acompanhamento, essa visão, desenvolver um operacional, ter um acompanhamento próximo, operar todos os dias junto, é a última oportunidade desse ano. Dia 20 de novembro vai começar a nossa última turma de mentoria. A lista de espera já está aberta, então tá aqui no link da descrição do vídeo a lista de espera. Preenche porque as vagas são limitadas, você vai ser notificado assim que abrirem as inscrições para conseguir garantir a sua vaga ainda esse ano. E é isso, galera. Bom, agora sim, vamos aos gráficos. Observar aqui, primeiro de tudo, qual que era o contexto aqui que a gente estava tendo dos últimos dias? Um grande e forte movimento de queda. Então temos um movimento aqui direcional baixista nesses últimos dias, um movimento que teve 4.000 pontos praticamente aqui, ó, de queda, 3.950 pontos. Então um movimento bastante amplo, bastante queda em 2 dias praticamente. Eu já estava aqui um pouco desesperançoso que a gente ia ter um movimento tão bonito, um movimento tão direcional, justamente por conta de poder ser um dia de uma ressaca, né? Um dia com uma menor tendência. Inclusive pelo Ibov a gente poderia ter justamente esse padrãozinho aqui, ó, de pausa, porque estamos dentro dessa região de fundo. Então aqui é uma região que já teve defesa de compradores. Eu estou aqui testando uma retração macro de todo esse movimento de alta. Então se eu for pegar esse movimentão aqui, ó, como um todo, estou testando hoje retração de 38%, primeiro nível de retração. Eu também posso estar tendo essa visão aqui de um alargamento aqui, ó, nesse índice. Então um cenário de alargamento, estou testando aqui fundo desse alargamento. Pode ser que tenha defesa compradora, mas lembrando que o viés direcional, média de 20, média de 8 apontadas para baixo, média de 200 ainda servindo como imã, ainda é maior vendedor. Trazendo esse contexto aqui, eu venho aqui pro meu dia. Deixa eu voltar aqui, ó, pro gráfico limpo. Então, o que eu vou pegar aqui em relação ao dia anterior? Eu começo o dia com as retrações aqui traçadas do dia anterior, para ver qual vai ser essa movimentação, inicialmente desse movimento, depois eu posso puxar para esse movimento aqui como um todo. Então primeiro eu vou tratar com esse movimento aqui. Outra coisa que eu tinha de muita importância, uma baita de uma região de suporte que tinha sido rompida, então é uma coisa que eu vou observar. A mínima do dia anterior é uma coisa que eu vou observar, a máxima do dia anterior é outra coisa que eu vou observar. Eu também traço aqui minha zona de Fab Four para abertura. Então minha zona de Fab Four não era uma zona muito estreita, eu não tinha muita qualidade nessa zona de Fab Four, era uma zona aqui, ó, de 740 pontos. Então essa zona larga inviabiliza eu fazer um trade comprador. Outro ponto também que eu posso observar, essa média móvel de 200 dos 2 minutos, ela tem sido respeitada como resistência nos últimos pregões. Então aqui serviu como resistência, bateu aqui de novo, serviu como resistência, e eu abro em cima dela. Lembra que para fazer o rompimento da média móvel de 200, eu preciso ter o apoio da média móvel de 20. Então eu abri aqui, por mais que eu tenha essa barrinha de defesa compradora, eu jamais posso comprar essa região. Por quê? Eu tenho um Fab Four largo, eu tô dentro aqui, ó, de uma correção de 38% aqui do dia anterior. Tenho média móvel de 200, que é meu nível de resistência. Então abortei aqui compras no início do dia. Pelo contrário, eu poderia trabalhar até mesmo num trade contra a tendência nessa barra 2, porque justamente por conta disso, aqui é um nível de resistência e eu estou afastado da minha média móvel de 20. Então foi a primeira visualização de oportunidade aqui, essa barrinha 2, uma top inteiro torpedo em cima da média móvel de 200, em cima da retração de 38% do dia anterior. E ele veio exatamente aqui, ó, trocar polaridade com esses níveis, e eu também estava monitorando por esse Fibogap. Então olha só, voltou na região de 50% e 61, trocou polaridade com esse topo. Tivemos aqui um evento de notícia que deu essa pancada aqui. Foi lá buscar aonde que ele foi buscar essa região? Olha só, a região que tinha sido rompida no pregão do dia anterior. A região de fundos aqui, ó, que estava servindo como suporte, foi testada aqui na frente como nível de resistência.
Então busquei essa região aqui, serviu como resistência, então é uma região que eu jamais vou pensar em comprar. Eu não quero comprar contra uma região de resistência. O que eu quero que o preço faça? Que ele consiga fazer o rompimento dessa região, volte e teste essa região como suporte. Aí sim, se eu tiver um gatilho de continuidade, eu posso procurar pela continuação desse movimento. Então teve um gatilho legal aqui que aconteceu pelos 5 minutos, mas olha só, essa barra aqui, número 13 dos 5 minutos. Essa daqui é uma barra bonita, porém eu estou comprando contra aquele mega nível de resistência. E olha só os próprios 5 minutos já, né? Olha o tamanho dessa força vendedora. Olha o tamanho dessa rejeição vendedora. Meu, tava um paredão vendedor aqui em cima. Então por que eu vou querer comprar se eu estou vendo que tem muita defesa nessa região? Por conta disso, eu fiquei de fora desse movimento aqui, não quis comprar nessa região. Os 2 minutos aqui tava bem bagunçado, inclusive, né? E aí, a partir do momento em que eu agrido essa região de fundo, olha só, e eu não tenho tanta pressão de compra, porque eu voltando pro pé do meu dia, era para ter compradores. Se aqui teve bastante comprador, aqui eu esperaria a mesma ação do preço. Eu voltei pro ponto de interesse onde apareceu comprados. E aí eu percebo que um movimento fraco de compradores, uma sequência de barras muito longas, vem aqui nessa região só buscar liquidez, logo em seguida entra um fluxo vendedor muito grande, uma barra bear. Já comentei dessa barra, ela nasce na média móvel de 200 e fecha abaixo da média móvel de 20, sendo um padrão vendedor. É um padrão que eu gosto bastante de executar e logo em seguida me deixa a confirmação, que é uma top in tail, também ancorada na 200, fechando abaixo da média móvel de 20. Inclusive, para essa barrinha aqui, nós temos uma regra de coloração dentro do nosso grupo fechado aqui do Discord para os alunos disponíveis para ajudar na visualização aqui, ó, desse padrão. Então, ela pintou aqui de vermelho, sinalizando para nós aqui um possível gatilho de entrada, fazendo a venda. E aí eu vim trabalhando com quais alvos para esse movimento. Inicialmente eu estava medindo esse movimento maior aqui, ó. Então, esse movimento do gap, movimento comprador. E aí eu estava trazendo o que? Um retorno dentro desse movimento comprador. Então, bati parciais aqui na retração de 76,4%, que acabou sendo exatamente aqui, ó. Então, ponto de venda dessa operação, na violação dessa barra 40, perdendo essa barra 40, já daria para fazer parciais na região das mínimas aqui, que era onde a gente estava defendendo, ou na retração de 76 aqui, ó, desse Fibogap aqui grandão. E aí, qual foi a dificuldade dessa operação? A sensação de ficar rico e ficar pobre. O preço, ele chega a andar bastante, volta lá para o ponto de entrada. E aí, o que acontece? Mete outra barrona aqui vendedora, de repente volta para o ponto de entrada. Isso aí é realmente difícil de fazer a condução se a gente não vai soltando as parciais no meio do caminho, remontando a posição, soltando o parcial, pegando de novo. Então, aí a partir do movimento, quando ele é rompido e aí a gente já vem respeitando os topos descendentes, aí eu projetei os alvos de Fibo desse movimento. Já tínhamos testado o nível de 7,6, fechamos abaixo, abrindo aqui a possibilidade de renovação de mínima. Junto com a renovação da mínima do dia anterior, eu estava medindo alvos desse espelhamento aqui, então desse movimento aqui, ó, em A partir do rompimento da mínima, eu respeitei esse topo, deixei um topo mais baixo, ativou. Estava buscando aqui alvo de 100%, que inclusive confluía com alvos desse espelhamento maior. Então, dessa máxima, a partir do rompimento dessa mínima, ativa também esse espelhamento macro. Então, foi confluência de alvos espelhando esse movimento para baixo. Eu tenho aqui dois alvos em conjunto com a mínima do dia anterior. Então, foi a região aqui que saímos da operação. Ele ainda tentou agredir um pouco mais para baixo, deixando aqui uma falha de movimento, já devolvendo realmente com grande intenção compradora. Volto para testar essa região e devolvo mais uma vez com grande pressão compradora. Inclusive poderia ter sido um ponto de compra aqui nessa barra 76, já que ela é uma barra que engole grande parte desse movimento desse fundo. Eu já estou falhando na renovação da mínima. E aí eu gero o quê? A quebra dessa linha de tendência, né? A quebra do movimento, gerando justamente essa explosão do preço para o lado contrário. Então, encerramos a operação na venda, possibilitou aqui uma operação na ponta da compra, virando esse movimento. E olha só que legal, o que estava sendo topos e fundos descendentes, eu já consigo renovar todos esses topos, aí é só aguardar realmente um fundo ascendente. O fundo ascendente ele é feito exatamente na troca de polaridade com esse topo,
Então, que antes era para mim resistência, tem o poder de ser suporte. Também posso monitorar pelas retrações aqui desse movimento. E aí eu corrijo exatamente nos 50% para dar continuidade. Então, nessa barrinha 85, nós temos um cenário ativado aqui de um VBS, com a troca de polaridade na virada do movimento. Depois, na barra 91, a gente deixa aqui uma BTzinha. Então seriam pontos aqui legais para sair comprando. Temos uma RBTO, ambas dão alvo aqui ó, na máxima anterior. Faço de novo um pullback, uma correção. Volto para a zona de interesse, ainda aqui ó, é uma zona compradora. E aí eu deixo de novo uma barrona de saída. Olha só aquela barra que eu comentei que eu tinha comprado, que eu tinha vendido no começo do dia. Era a barra que nascia na 200, fechava acima da 20. Então, olha só a propulsão que essa barra tem aqui, ó, para iniciar todo esse movimento. Uma barra muito sólida que engole aqui, ó, muito padrão de venda. Praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras foram engolidas em uma barra só compradora. Ficamos dentro dessa barra nesse movimento, dando a oportunidade de compra aqui pelo cenário do Gift. Ou então aqui, ó, nesse Bull 180, 156, 157. E aí, corremos até onde? Pelos 5 minutos, esse cenário aqui ficou bem alinhado também, né? Para atingir a média móvel de 200 dos 5 minutos. Já que a média móvel do 2 minutos ela foi enfraquecendo com o tempo, vários testes vão enfraquecendo. Quanto mais eu testo uma região, mais enfraquecida ela vai ficando. Então 1, 2, 3, 4 vezes, volto com grande pressão, quinta vez. Lembra que para romper a média de 200 eu preciso do apoio da 20, estou tendo aqui o apoio da 20. E aí consigo fazer o rompimento, alinho o cenário pelos 5. E aí venho trazer exatamente o alvo aqui ó, na máxima do dia, média móvel de 200, junto com onde? Com a troca de polaridade, olha só. A região que até o momento era o meu suportão virou a resistência, era a resistência, junto com a média móvel de 200, preço afastado da média móvel de 20, é alvo de saída, é alvo de colocar a operação no bolso. E aí, cumprido o seu alvo, tem um cenário que de um bear 180, ou então até mesmo aqui ó, uma entrada nessa barrona 59, pelo 2 minutos também ficou bem legal aqui. Um cenário ó, já de falha de continuidade, perde a média móvel de 20 e cai em linha reta. E aí a partir do momento que inicia essa correção, começo a monitorar pela retração de todo esse movimento. E aí o 61 fez muito preço. Ele segura inicialmente aqui, né, na retração de 50%, mas aí o movimento já começa a estar dentro desse range, já começa a bater um pouco mais de cabeça, já perde um pouco a sua tendência. E caso eu peguei a venda lá na 200, eu posso usar retrações desse movimento como saídas parciais. Retração de 38, tinha até uma troca de polaridade aqui interessante. Depois retração de 50, também com esses topinhos aqui atrás. E depois retração de 61, poderia ser um alvo dessa venda aqui pelos 5 minutos lá na média móvel de 200. Tanto que ó, o preço vai de novo na média móvel de 200, deixa mais um padrão vendedor. Preço ainda ó, tentando apertar essa média móvel de 200, mas ela ainda conseguindo conduzir o preço. Lembrando que a média móvel de 200 dos 2 minutos equivale à média móvel de 8 dos 60. E a média móvel de 200 dos 5 minutos equivale à média móvel de 20 dos 60. Então nos 60 minutos nós ainda estamos sendo guiados aqui ó, pela presença da média móvel de 20. E olha só, o leilão fechou aí, perdendo aqui quase essa mínima, né? Então o cenário ainda continua bem azedo aí para o índice, sem muita expectativa de recuperação desse movimento. Deixamos ainda um cenário de Fab Fora aqui um pouco amplo, mais ou menos menor do que o dia anterior, né? Então já é uma região aqui que dá para a gente traçar e observar a abertura de amanhã. Então um dia basicamente lateral aqui, né? O movimento ó, dentro dessa caixa, respeitando o nível aqui de resistência, respeitou o suportão aqui que tentou romper, não conseguiu, respeitou retrações desse movimento. Outro ponto também que eu estava analisando aqui, ó, para a gente ver como que a retração ela respeita muito, né? Dentro desse movimento aqui vendedor, eu começo a ter um movimento de correção. Até onde vem essa correção? Vamos puxar pelas retrações desse movimento, dessa mínima, lá para aquela máxima. E olha só, exatamente aqui no tick do 61. Então, a partir do momento em que o movimento ele vai sendo corrigido, eu sempre monitoro pelas retrações. Então, a pernadona aqui de alta, que eu tinha quando ela começou a ser corrigida, essa pernona aqui de alta, eu venho aqui, traço o meu Fibo a partir do momento em que eu perco a tendência de alta para medir o tamanho dessa correção, para ver a intensidade e a força dos players. Seguramos aqui no 61.
partir do momento em que esse movimento aqui de queda começa a ser corrigido, também venho com o meu Fibo desse movimento para traçar até onde ele pode ser corrigido. E olha lá, para no 61 mais uma vez. Então gosto bastante de ficar aqui flutuando com o Fibo para medir alvos, para medir tamanho de pernada de correção. E agora o dolinha. Vamos dar uma olhada aqui, ó, nesse dolinha. A gente percebe a característica bem parecida desse dólar com o índice. Então aqui, se a gente for pegar, a gente teve região de suporte, a gente teve região de resistência, bem definida, zona compradora, zona vendedora aqui do dia anterior. Então eu abro também aqui, ó, de novo, venho com as retrações monitorando o dia anterior. Então, ó, retrações monitoradas. Eu venho aqui também monitorando zonas de compra, zonas de venda, zonas de possível troca de polaridade. Aqui era uma zona possível de troca de polaridade e aqui era uma zona de defesa compradora que eu tinha tido no último pregão. Então, começo o meu dia ainda sem pensar em venda, porque eu não tenho a proximidade de uma média para conseguir empurrar o preço para baixo. Eu até tento cair aqui por 2 vezes, deixo aqui um cenário de fundo duplo e pelo 2 minutos ele ficou muito bem alinhado, possivelmente aqui, ó, uma entrada muito legal, já passada aqui, ó, para cima da média móvel de 20, faço o pullback, tenho anulação dessa barra 24 vendedora, a média móvel de 20 já está por baixo, com a média móvel de 8 apontada aqui, ó, para cima, era um possível ponto de entrada. Preço passa para cima da máxima do dia, troca polaridade nessa região, mais um gatilho de entrada. A BTzinha, a gente tem um padrão na 50 de uma BT Lock 3, a gente tem uma RBTO nessa barra 47, que são gatilhos de entrada. Tem também uma RBI aqui, ó, nessa barra 51 e 52, dando sequência no movimento. Então, qual é os alvos para esse tipo de operação? A partir do momento que eu tenho esse V aqui, ó, rompido, volto, troco polaridade e dou sequência nesse movimento, eu projeto esse Vzão aqui para cima. Então venho aqui com o V, faço o espelhamento desse movimento, vou buscar a região de primeiro alvo que sentiu, conseguiu romper, voltou, trocou polaridade aqui de novo, pullback, região de segundo alvo, e eu venho buscar a máxima do dia anterior. Então já era uma região aqui que chega com bastante cansaço, ele tenta agredir a máxima aqui, ó, do dia anterior e é imediatamente negado com um Bear 180. Então, Bear 180, eu estou afastado da média móvel de 20, estou na região mais cara do meu dia, possivelmente aqui para fazer um trade na contra-tendência, foi o primeiro ponto. Só que ele alinha legal aqui, ó, e a partir do momento em que começa a entrar um fluxo maior de venda, nessas 2 barras eu tenho anulação aqui, ó, de um grande movimento comprador. Eu gosto muito de ver a pressão que cada barra exerce. Então, em 2 barras, eu anulei aqui, ó, 1, 2, 3, 4 barras compradoras. E aí, onde que eu tô barato de novo, que era para surgir compradores, como surgiu aqui, ó, na média móvel de 20 já anteriormente, eu não tenho mais o interesse de compradores. Ó. Eu vou testando a média móvel de 20 e ela vai perdendo a sua potência. Outro ponto que eu também gosto de observar, quando a gente tem um cenário de possível topo menor, eu vou monitorando pelas retrações desse último movimento, para saber se ele pode fazer um cenário de um topo menor e perder esse movimento. E aí, os topos menores costumam ser exatamente aqui, ó, traçados na retração de 61. Como foi aqui esse dólar? Ó, ele respeita muito essa retração de 61%. A barra 76, ela realmente demonstra a fraqueza que a média móvel de 20 estava tendo, sendo possível fazer a venda logo nela. Se eu quisesse ser um pouco mais cauteloso, eu prefiro esperar abaixo das médias. Então o preço perder realmente as médias aqui com o cenário de Martin Bear. E aí, qual é a entrada da operação? Anulação da cor contrária. Anulação da cor contrária com stop acima de cutucada na 20. Poderia ser feito a venda aqui. A partir do momento que eu tenho esse fechamento acima da 20, meu stop vem acima dessa barra. Então esse é o stop cutucada da 20 que faz parte desse setup aqui. Dando nova entrada, reentrada ou então adição de posição na anulação da 91. Com stop agora sim fixo, venda na 91, alvo inicial média móvel de 200, cenário aqui alinhado já, realmente perdeu, média móvel de 20, média móvel de 8, num cenário bem comprimido, é o melhor ponto que eu gosto para pegar esse tipo de operação. Se eu quisesse pegar pela violação da barra 91 seria possível, ou pela confirmação da 92 também seria possível, com stop fixo acima desse 91. E aí, a partir do momento em que eu tenho a média móvel de 200 atingida, eu posso também, de novo, mais uma vez aqui,
tenho aqui a minha grande tendência aqui de alta quebrada com esse movimento, faço o pullback, inicio o processo corretivo, eu posso trazer para as retrações também como alvos. E aí, uma região que ele ficou brigando bastante foi a retração de 61%, esperou o preço realinhar, e olha lá aquela barra que eu comento que se eu pudesse escolher um único setup para operar, seria ela, a barra 114. Então a barra 114, ela nasce na 20, a 8 está bem próxima, ambas paralelas, ela elimina muito pregão aqui, ó, muita negociação para o meu lado esquerdo, então ela é uma clearing bear, faz o acionamento de stop acima da barra, projeto aqui essa barra para baixo para pegar aqui os seus alvos, e é uma barra que paga um push e meio, exatamente aqui, ó, nessa linha rosa pagou aqui seu um push e meio, então tenho aqui um risco retorno de 1,5 para 1, rendeu aqui 14 pontos praticamente. Então uma entrada aqui muito legal, daria até para tentar conduzir aqui, o dólar acabou não atingindo, né? A média móvel de 200 dos 5 minutos, chegou bem próximo aqui. Como a força compradora está muito grande nesses últimos dias, a média móvel de 200 se aproxima e já tem poder aqui para repelir o preço. E olha só como ela foi feita, né? A região da média móvel de 200 já entrou fluxo comprador de novo. Então já falho aqui na renovação da mínima, entrando o fluxo comprador, volto para cima das médias e volto a colocar barras maiores compradoras. Então a anatomia das barras desse momento para trás aqui, eu consigo perceber o que? Olha o tamanho das barras vermelhas perto das barras compradoras. A partir do momento em que eu passo para cima da média móvel de 20, com o cenário aqui também de Martin Bull, entrada na anulação dessa barra 141, alvo inicial média móvel de 200. Então eu consigo reparar também o tamanho que essas barras compradoras estão em relação às barras vendedoras. Então o sentimento que as barras me passam falam muito. Aliado com a inclinação das médias móveis, é só conduzir a operação enquanto estiver indo, enquanto estiver aí caminhando. E aí mais um ponto também que eu vou monitorar, eu iniciei mais uma pernada de alta, dentro dessa pernada aqui vendedora, e vamos ver onde ele pode parar, retração de todo esse movimento. Então, vamos colocar aqui juntos a retração de todo esse movimento. Olha lá onde a gente para pela primeira vez, retração de 61 com barra aqui, ó, de exaustão já de final de movimento. Então, quem comprou no cenário de Martin Bull pode ter feito uma parcial na média de 200 e alvo aqui na retração de 61. Tanto que o 61 é importante, ele bate aqui, junto com essa troca de polaridade também, então que era suporte aqui atrás virando resistência, entra novamente aqui fluxo de venda. E aí já estamos quase no final do dia, preço dá só mais uma contornada aqui em suas médias, praticamente finaliza aqui sem tendência, batendo cabeça. Então para amanhã também tenho aqui minha região de Fab Four já mais comprimidinha, um pouco melhor aí do que a abertura que a gente teve hoje. Uma zona de Fab Four aqui de 12 pontos já está mais legal. Já monitoro aqui, ó, pelos meus quadrantes a possibilidade tanto de uma abertura em queda, tanto de uma abertura em alta, já para saber o que eu vou trabalhar na ponta da compra ou da venda para amanhã. E é isso, galera. Agradeço demais aí pela visualização, não esquece de deixar o like que ajuda bastante, comenta aqui embaixo o que você tem achado desses fechamentos, que eu posso acrescentar ainda mais para contribuir aí na sua jornada como trader. Tamo junto e até amanhã.